Oi, meu nome é Júlia. O meu nome é Larissa. Meu nome é Clara. Meu nome é Edson. Meu nome é Brenda. E eu sou o Gui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como era a vida dos indígenas antes da colonização europeia nas Américas. O nome desses indígenas era pré-colombianos. Acho que por conta do Cristóvão Colombo ainda não ter chegado nas Américas. O Cristóvão Colombo chegou, acho que um pouco antes da descoberta do Brasil, mas pouco Acho que tempo. uns 8 anos. Por aí. Por aí. Uma grande parte dos habitantes da América, além de serem indígenas, também eram asiáticos. Também haviam cerca de 57,3 milhões de indígenas na América. Não, mas 2014 é uma pesquisa que deu uma caída para 45 milhões de indígenas, né? E no Brasil havia cerca de 6 milhões de indígenas antes da primeira leva dos europeus chegar. E um milhão de indígenas morreram depois dessa primeira leva. Mas também, né, como que não ia morrer o tanto de doença, o extermínio que eles trouxeram? Mas será que mudou muito da forma que eles viviam e se alimentavam antes da chegada dos europeus para agora, por exemplo? Eles viviam da pesca, da caça e também da agricultura. Então se for assim, não mudou muita coisa, porque hoje em dia eles continuam vivendo da pesca, da caça, da agricultura, só que hoje de uma forma muito mais avançada. Vocês já viram alguma coisa sobre a religião deles? Porque, a gente tem a religião católica, evangélica e algumas outras como principais. E um Deus. Será que eles tinham isso também? Eu vi uma vez, mas era bem diferente da nossa que a gente tem hoje, né? Que eles não tinham bem um Deus em comum para eles adorar. A religião deles era animista. Eles eram bem mais ligados à natureza. Eles adoravam tudo que eles viam. Acima de tudo, eles adoravam o sol, a lua e os seres sobrenaturais. E vocês viram aquele negócio de sacrifício que eles faziam? Essa ideia de sacrifício que eles tinham é que se eles pegassem o coração de alguém e doassem para o sol, que era como se fosse uma divindade sobrenatural da natureza para eles, esse sol iria ajudar eles na colheita e ia fazer a vida deles muito melhores. Até tinham voluntários para poder ser doado, entre aspas, esse coração. Vocês sabiam que eles viviam em uma sociedade hierarquizada? Tá, mas o que é exatamente hierarquia? Por exemplo, existiam duas pessoas, é um exemplo que eu vou citar, e eles desempenhavam um cargo mais alto e o outro mais baixo. Obviamente, o de cargo mais baixo, ou o de cargo mais alto, como se fosse mandava no de cargo mais baixo. Por exemplo, na escola, a gente tem a diretoria, que a diretoria, ela tá ali para reger todos os núcleos da escola, seja a coordenação, a secretaria, os alunos, enfim. Entendi. Como que, eles se comunicavam? Será que eles tinham escrita igual a gente? Ou, sei lá. Pior que eles tinham mesmo. A escrita deles era dividida em pictografia e ideografia. Tá, e agora o que é pictografia e ideografia? Bom, essa pictografia, ela era mais de imagens e de coisas que eles faziam no cotidiano deles. E a ideografia era um alfabeto que eles tinham. Então, eu acho que foi isso. Isso são algumas coisas que a gente tem conhecimento sobre. Que a história ensinou pra gente. Mas, mesmo assim, acho que a gente sabe que tem muita coisa que a história pode omitir. A gente tem conhecimento também que esse povo indígena ele foi um povo muito sofrido. Passou por bastante dificuldade. Ainda passa, e ainda passa, Mas eu acho que foi isso que a gente tem pra falar. Então, valeu. Beijos. Falou, família. Falou. Tchau, É nóis, tamo junto. Ter te dado alguma Nosso trabalho vai ser sobre o dúvida indígena na atualidade. Bom, nós vamos que as que muita gente se perguntando pessoas o que mudou na vida dos indígenas têm com a Covid. por Fundação Nacional do Índio, achar básicas em terras indígenas. que Com isso, aumentou eles a miram de modo que no Brasil hoje. pensamos e imaginamos que A saúde indígena está na mão acessamos a é uma ONG que contrata médicos biologia. e assistentes. Ah, A educação, as escolas estão precárias e os professores indígenas recebem muito mal. O que mudou na cultura indígena?
Hoje a situação mudou. Os povos indígenas têm acesso à escrita, o que permite que faça o registro de suas tradições, seja na língua de seus povos como na língua portuguesa. Ainda assim, a tradição oral se mantém como elemento essencial da cultura indígena. Como é o modo de vida dos indígenas que ainda vivem nas aldeias? A maioria da população indígena vive completamente na floresta. Os alimentos são através de pesca, caça ou até mesmo frutas. Eles usam a vegetação para fazer suas casas. Quais as principais características dos povos indígenas? É a característica comum de várias etnias indígenas brasileiras, a valorização e o contato com a natureza, sendo que o modo de vida tribal antes da ocupação violentada do homem branco no território brasileiro permitia a caça, a coleta e a agricultura familiar como modo de permanência dos povos indígenas. Vamos começar o podcast do segundo ano. Os alunos que irão participar são Fernanda, Josiel, Larissa e Flávio. O tema é a cultura indígena do Brasil e do Mato Grosso do Sul. Iremos começar com o aluno Flávio, que falará sobre as características da cultura indígena. Se considerarmos apenas as culturas envolvidas por povos indígenas brasileiros, já tem uma grande gama cultural, é caracterizada uma das várias etnias indígenas brasileiras, valorização e o contato com a natureza, sendo que o modo de vida da vida tribal antes da ocupação violenta do homem branco no território brasileiro. A coleta e a agricultura familiar como modos de subsistência dos povos indígenas. A religião animistas, aquela que colocam como seres sobrenaturais e divinos elementos da natureza, como o sol, lua e as florestas, compunham o imaginário religioso dos povos indígenas. Antes da chegada de portugueses, a maioria das tribos indígenas era guerreira e essa disputava o território entre si, quando a tribo migrava de lugar para outro e habitado. E agora vamos com o aluno Josiel, que falará sobre a alimentação indígena. A alimentação indígena costumava ser baseada no consumo de frutas, legumes, verduras, raízes, caules, peixes e carnes de caça. Frutos como caju e açaí eram comuns na alimentação de povos de algumas localidades, como norte e nordeste. A alimentação indígena costumava ser baseada no consumo de frutas, legumes, verduras, raízes, caules, peixes e carnes de caça. Frutos como caju e açaí eram comuns na alimentação de povos de algumas localidades, como o norte e o nordeste brasileiro. Pratos que são comidas de origem indígena: paçoca, beiju de mandioca, tacacá, chimarrão, pamonha, pirão, bolo de milho, banana assada, puré, tucupi e canjica. E agora a gente vai com a aluna Larissa. Ela irá falar sobre os costumes indígenas do Brasil. Os principais costumes dos índios brasileiros são: costumam tomar banho várias vezes por dia em rios, lagos e riachos. Os homens saem para caçar em grupos. Fazem cerimônias e rituais com muita dança e música. Costumam pintar o corpo nestes eventos. Desde pequenas, as crianças são treinadas para as atividades que deverão desempenhar na vida adulta. Realizam rituais de passagem entre fase da criança e adulta. Moram em habitações feitas de elementos da natureza, troncos e galhos de árvores, palhas, folhas secas e barro. Fazem objetos de artes, potes e vasos de cerâmica, máscaras, colares, com materiais da natureza. Esta atividade é desempenhada pelas mulheres da tribo. Tratam as doenças com ervas da natureza e costumam realizar rituais de cura dirigidas por um pajé. Têm o costume de dividir quase tudo que possuem, principalmente os alimentos. Possuem uma religião baseada na existência de forças
Forças e espíritos da natureza. A arma mais conhecida dos indígenas brasileiros é o arco e flecha. Porém, eles fazem e usam outros tipos de armas, como por exemplo Oxus, madeira com ponta de ferro afiada, a borduna, porrete de madeira e zarabatana, tubos feitos de bambu que servem para atirar setas através de sopro. E para finalizar o podcast, eu, aluna Fernanda, irei falar sobre as danças indígenas e de algumas tribos indígenas aqui do Mato Grosso do Sul. Bom, a dança indígena, ela tem o objetivo de realizar rituais que podem ser por várias razões, tipo fazer homenagem às pessoas mortas, agradecer pela colheita, pesca e também tem outros motivos. Existem muitas danças indígenas no Brasil e algumas delas se tornaram muito mais conhecidas. Duas delas são a toré e a cuarupi. A dança toré, ela é popular entre os povos indígenas do Brasil e várias aldeias performam como um ritual, né? E além disso, ela é considerada um símbolo de maior união e resistência entre os índios do norte brasileiro. E os principais povos que realizam esse ritual são Cariri, Xocó, Chucuru, Cariri, Pancaruru e Tuxá. Esses são os índios de Pernambuco. E a dança, ela é feita em uma clareira, de forma que os índios façam um grande círculo. Então a dança começa, e daí eles dançam dando passos para o lado, e um círculo vai rodando. Eles vão rodando e vão dando 2 passos para cá e 2 passos para lá, e assim segue a roda. E a dança toda, ela se realiza ao som de maracás. O que são maracás, né? São chocalhos tribais que são feitos a partir de uma cabaça oca. E dentro deles contendo grãos, sementes ou pedras em seu... Já a carupi ou quarupi é o nome de uma árvore sagrada e ela representa um ritual de referência aos mortos. E essa dança ela vem dos índios Xingu, que são localizados no Mato Grosso. O ritual ele tem como objetivo trazer os mortos à vida e ele tem várias etapas. E a primeira delas é a recepção dos índios de outra aldeia. Outras aldeias, né, que é plural. E após isso se reúnem ao redor de um tronco de carupi. E depois de todas essas etapas, todos os índios se reúnem e jogam os troncos nos rios. E agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas tribos daqui do nosso estado, Mato Grosso do Sul. A primeira é dos índios Terena. Os índios Terenas, eles são agricultores e eles estão concentrados na região noroeste do estado. Outros são os índios Kaiowá. Eles vivem na região sul do estado. No passado eram milhares, ocupando 40% do território de Mato Grosso do Sul. E eles pertencem ao tronco linguístico do Tupi. E ele é um dos únicos grupos indígenas que tem noção do seu território. E o último é o Guarani, que são remanescentes dos ervais da fronteira com o Paraguai e com a área superior a 2 milhões de hectares. A nação Guarani, do tronco do Tupi, tem população dividida em 22 pequenas áreas em 16 municípios do sul do estado. Essas foram 3 tribos de índios daqui do estado que eu citei aqui, entre outras, que tem várias outras. E é isso. Terminando por aqui o nosso podcast. Tchau!